Olá, amigos. Esse é o Opinião Orçamento Impositivo. Quem me mandou essa pergunta foi o Roberto Rocha, que é doutorando da FED Ribeirão Preto, da área de contabilidade. E ele me pergunta se a emenda constitucional 86 de 2015, a que fala do orçamento impositivo, ela vale para a União só ou se ela vale também para estados e municípios. Então, primeiramente, vamos entender o que é o orçamento impositivo. O orçamento impositivo, quando levado a sério, é um instrumento bastante interessante para a efetividade das políticas públicas. Porque, quando levado a sério, ele implica em que o gestor deva atender à lei orçamentária e, se não atender, seja responsabilizado por isso, se não tiver uma boa justificativa para não ter atendido. E essa justificativa não pode ser uma desculpa, é uma justificativa. Algo novo, algo relevante que impossibilitou o gestor de cumprir a lei orçamentária naquela forma que ela foi pensada ou desenhada. Ele é extremamente útil também nas situações em que nós adotamos o chamado orçamento base zero, ou seja, a cada ano se discute amplamente no parlamento e junto à sociedade quais são as metas a serem cumpridas, atingidas e aloca-se a verba orçamentária, o dinheiro que vai para o orçamento público, de acordo com esses pactos. No Brasil, nós temos o chamado orçamento incremental, embora a legislação já nos imponha o orçamento como um mecanismo de planejamento. No mundo dos fatos, raramente isso acontece, em algumas políticas acontece, mas na grande gama das políticas e dos orçamentos que são feitos pelos estados e municípios, isso não acontece. O que acontece no mundo dos fatos é um orçamento incremental, em que se pega o orçamento do ano passado e se acrescenta alguma coisa ou se diminui alguma coisa, a depender de como vai a economia. Mas não é isso que o Roberto me pergunta. Ele me pergunta se essa emenda é aplicável a estados e municípios ou se é necessário alguma alteração legislativa. Então é o seguinte, Roberto, todas as normas que tratam da divisão dos poderes, da estruturação do Estado, da estruturação da administração pública e do financiamento do Estado são chamadas regras constitucionais que têm parâmetros para todos os entes da federação. Então, por paralelismo de formas, isoformismo ou similaridade, estados e municípios, ao fazerem as suas constituições estaduais e leis orgânicas municipais, devem sim replicar as normas dentro da sua estrutura organizacional. Como nenhum ente federativo vive sem orçamento, todos aqueles princípios gerais e aquelas diretrizes orçamentárias que estão na Constituição federal são de replicação necessária nas constituições estaduais e municipais. Então, se o município deseja adotar o orçamento impositivo, ou se o estado deseja adotar o orçamento impositivo, terá sim de fazer alteração nas suas legislações máximas. E eu quero também aqui, fechando, fazer um comentário, que esse orçamento impositivo, fruto dessa emenda constitucional, tecnicamente não é um orçamento impositivo. Porque não é um orçamento que você revê a lei orçamentária, você aponta quais são as grandes questões nacionais, aponta quais são as metas a serem alcançadas e obriga o gestor a cumpri-lo. A nossa interpretação do Poder Judiciário, do Supremo, é que a lei orçamentária é uma lei em sentido formal, não é uma lei em sentido material e assim não é de cumprimento obrigatório. Ou seja, enquanto a gente não evoluir essa jurisprudência, não cumprir o orçamento não significa absolutamente nada. Então não faz sentido falar em orçamento impositivo. Essa emenda constitucional, usando um nome sério, tecnicamente algo que seria de muito proveito no Brasil, se também estudado e adequado à realidade nacional, foi utilizado para que os parlamentares conseguissem mais um dinheirinho, a garantia de um dinheirinho para as suas políticas dos seus rincões eleitorais. Nada mais do que isso. No mundo dos fatos, o nosso orçamento impositivo é como se fosse um aumento de verba de gabinete, mas não para usar no gabinete, para usar lá nos rincões dos senhores deputados. Não é à toa que nós, infelizmente, ainda nas piadas corriqueiras, chamamos os nossos deputados de verdadeiros vereadores federais. Como se estivessem discutindo o tema só da sua cidade, só do seu estado, e não funcionassem como os legisladores que deveriam tratar das grandes questões nacionais. Então, respondendo mais uma vez a sua pergunta, se quiser ser aplicado em municípios e estados, é necessário sim que seja de fato legislado nas constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais, que seriam o equivalente a uma constituição municipal. Espero ter respondido a sua pergunta, te desejo uma boa pesquisa e uma boa defesa.
Eu sou Ana Carla Biecheriene, professora do curso de Gestão de Políticas Públicas, professora de Direito na EASH USP. Até mais!